Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você sabe o que define a música pop? Você sabe qual foi o primeiro artista pop da história? Se não, fica aí que daqui a pouquinho eu vou contar todinha a história pra você, beleza? E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais vídeo assim. Então, gente, a música pop, ela é um gênero, né, da música popular que se originou lá nos anos 50 nos Estados Unidos e no Reino Unido. Geralmente ele é visto ali como um sinônimo de música popular, embora esse termo normalmente ele é usado aí para qualquer tipo de música, né, que é surgida de fato do povo. Muito em contraponto à música clássica, né, que era mais elitista ali, de uma classe intelectual e tal. A música pop, ela é bem eclética, né, e muitas vezes ela incorpora nela elementos de outros estilos musicais, como o rock, o dance, o urban, música latina, country, entre várias outras, né. Mas apesar disso, existem elementos principais que definem o que é a música pop de fato. Normalmente as músicas elas têm uma duração curta, a média ali, numa estrutura básica de música mesmo, né? De verso, refrão. O refrão e as batidas são mais repetidas, tendo ganchos, né? Que chama ali a música pro ápice dela, elas são super bem produzidas também. E as letras normalmente abordam temas universais, né? Como o amor, festa, enfim, essas coisas. Isso tudo torna a música pop muito atraente para o público em geral, né? E fazendo com que ela seja ali um dos estilos mais comerciais que existem. Também é muito característica dos artistas pop, né? Terem cenários, fazer shows extravagantes, com muita dança e coreografias super bem feitas. Tudo aquilo que a gente está acostumado a ver mesmo, né? Que chama muita atenção, tem muitos artifícios mesmo nos shows dos artistas pop. O termo canção de pop tem o seu primeiro registro de uso ali lá em 1926 no Reino Unido. E ele foi usado para determinar músicas ali que tinham um alcance popular e que também fosse criada pelo povo. Lembrando que aí nessa época, né, o que predominava mesmo era a música erudita, tal, que era voltada ali para as classes mais altas. Muitos autores indicam que alguns eventos aí da história da música nos anos 20, né, eles são os precursores ali desse pop mais moderno. Isso porque foi nesse período aí que surgem ali gêneros que foram os que influenciaram diretamente o estilo pop. Como o blues, o country, jazz e o soul, né? Que nos anos 30 ali, logo em seguida, fizeram muito sucesso e se tornaram muito popular. É legal falar também que o estilo trouxe muita inovação tecnológica para a música. Tanto que nos anos 40 eles fizeram ali uma mudança no design dos microfones que permitiu ali que o canto, os shows fosse uma coisa um pouco mais pessoal. E um pouco mais tarde também lá pelos anos 50 eles também inovaram ali na forma de fazer as gravações. Isso porque eles começaram a gravar num formato de 45 rotações por minuto que faziam com que elas fossem mais baratas e acessíveis, facilitando também o lançamento de singles, né? Que é a música sem estar dentro ali de um álbum como um todo. E isso acabou revolucionando ali a maneira como a música era divulgada e principalmente o pop, né? Porque eles que começaram a fazer isso. E fez com que o pop ele de fato adentrasse ali na indústria fonográfica. E aí por conta disso tudo, que nos anos 50 aí ele se consolida mesmo como um estilo musical. E aí é nesse momento que o termo música pop ele é criado lá no Reino Unido ainda, para definir principalmente o rock and roll que estava acontecendo, né? E a música que era voltada ali para o público mais jovem. O gênero ele tinha uma conotação ali especial de forma não clássica, né? Saindo ali do estilo da música clássica. E geralmente acontecia na forma de canções mesmo, né? Alguns artistas aí que fizeram muito sucesso nessa época foram o Bing Crosby, Frank Sinatra, Jim Martin e o próprio Elvis Presley. Everybody finds somebody someplace. Quando a gente chega nos anos 60, o termo música pop ele passa a competir ali com o termo beat lá da Inglaterra, que era aquele rock and roll mais voltado ali do yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Tell you something. Enquanto lá nos Estados Unidos meio que continuava denominando ali os estilos de rock de maneira geral e, como eu falei, assim, a música que era voltada para o público jovem. E é nesse momento que temos artistas aí como Bob Dylan, Carole King, Neil Diamond, né, que foram artistas que eram muito conhecidos na época.
E além disso, a gente tem algumas músicas ali com essa faceta pop dos próprios Beatles, né? Mas quando a gente chega ali mais pro final dos anos 60, principalmente ali em 67, acontece uma ruptura. E o termo música pop, ele começa a se opor ao rock. E foi justamente essa divisão aí que gerou um significado, né? Para o que era música pop e o que era o rock. O rock, ele desejava ali uma maior autenticidade nas músicas, né? E aumentar aí esse estilo popular. E o pop, ele buscava ser mais comercial e acessível à população em geral mesmo. E aí quando a gente chega lá nos anos 70, o pop traz ainda uma nova faceta. Isso porque várias bandas começam a mesclar aí o estilo do rock e do pop, como várias músicas da banda Eagles, por exemplo. E em paralelo a isso a gente tem ali o início do disco, né, com bandas como Bee Gees e ABBA, por exemplo. E também começam a surgir outros artistas ali do pop, né, que traziam um som mais calmo, trazendo tons de piano também, como o próprio Elton John. Mas assim, como todo mundo deve imaginar, é nos anos 80 que o estilo tem o seu grande boom mesmo. Isso porque é nessa década que estouram ali os maiores nomes do estilo até hoje. São conhecidos como a rainha e o rei do pop, que são a Madonna e o Michael Jackson. Bom, eu acho que eles e as músicas deles dispensam um pouco de apresentações, né? Mas eles criaram diversos hits aí que a gente ouve até hoje, né? Que são inesquecíveis. Eles acabaram criando ali um estilo único, né? Tanto de música como também de vestimenta e de formas de fazer shows, que fez com que o pop fosse o que ele é hoje em dia ainda. O Michael, ele sempre apostava ali em looks marcantes, né? Tendo aquelas roupas com brilho, usando ombreiras, jaquetas, né? O chapéu, tal, a luva branca, sempre chamando muita atenção mesmo. As apresentações nos shows eram sempre marcos, né? Apresentando ali novos estilos de coreografia, como o próprio Moonwalk, que ficou gravado na história. E ele também inovou na construção dos clipes, né? Que antes eram só vídeos ali mostrando as bandas, né? Os artistas cantando e tocando e tudo mais. E ele começou a fazer os vídeos para as músicas contando histórias ali. A história que a música contava nas letras. Ele também é dono do álbum mais vendido da história até hoje, né? Que foi o Thriller, que vendeu ali cerca de 104 milhões de cópias. E a Madonna, que com o seu estilo de dance pop ali chamou atenção no mundo inteiro. Também usando sempre looks muito marcantes e sexys e muitas vezes políticos mesmo. Como por exemplo durante a turnê do Blonde Audition World Tour, que ela usou aquele famoso sutiã em formato de cone, né? E durante a performance da música Like a Virgin, os bailarinos acariciavam seu corpo ali. Fez com que a Igreja Católica ela se manifestasse sobre isso. E até o Papa João Paulo II, na época, se envolveu aí nessa história. Quando chegamos nos anos 90, é a vez das boy bands e dos girl groups ali chamarem a atenção com suas coreografias super sincronizadas, né? Esses que normalmente eram grupos ali de 5 ou 6 garotos ou garotas, né? Que todos cantavam e tudo mais, se revezavam ali nas danças e no vocal principal. E dois grandes exemplos aí dessa época são os Backstreet Boys e Spice Girls. Mas também é nesse momento que surgem as pop princess, como Mandy Moore, Britney Spears, Christina Aguilera e Jessica Simpson, por exemplo. Que até esse momento aí elas traziam uma temática mais romântica, né? Seguindo muito o estilo da Madonna mesmo, de fazer os shows e as músicas. E também surgem os fenômenos latinos, né? Como Ricky Martin, Jennifer Lopez, Shakira, Julio Iglesias, entre outros.
Todos esses artistas ali, eles ajudaram o pop a se consolidar ainda mais ali nos anos 90 e acabaram influenciando muito, inclusive na moda, principalmente dos jovens. Quando a gente chega nos anos 2000, todos esses artistas aí, eles continuam ainda fazendo muito sucesso, inclusive os artistas lá dos anos 80 também, e ainda surgem novos artistas, né, como a Hilary Duff e a Lindsay Lohan, por exemplo. E é nesse momento aí que surge o fenômeno do college pop, que eram aquelas bandas ali de adolescentes vestidos com uniformes de colégio. Foi isso que desencadeou ali o fenômeno mexicano, que foi o RBD, e mais tarde também o High School Musical da Disney. E o tempo continuou passando e esses artistas aí até hoje fazem muito sucesso, ainda são artistas muito relevantes na música. Mas o pop tem crescido cada vez mais e mais e isso faz com que ele vá criando ramificações dentro dele. Atualmente a gente pode encontrar uma vertente que eu acho que é uma das mais conhecidas hoje, que é o pop alternativo. Esses novos artistas, eles trazem toda aquela influência aí desses artistas mais antigos do pop, mas colocam elementos de outros estilos como música eletrônica, folk, country, entre vários outros, né? São grandes exemplos aí desse novo estilo, o Ed Sheeran, o Justin Bieber, Shawn Mendes, Taylor Swift, entre outros. I thought that I've been hurt before. Mas a gente também tem grandes artistas aí que trazem esse pop que é o mais tradicional mesmo, como a Camila Cabello, a Ariana Grande, Katy Perry, Dua Lipa, Sia, entre várias outras, né? Então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram já deixa seu joinha aqui embaixo, tá? Aqui do lado a gente tá deixando outros vídeos para vocês assistirem se vocês quiserem também. Um beijo, até a próxima e tchau!